Geringonças. São os projetos. Então, quando a gente fala de aliança, que é algo que a gente já tem tratado, a gente sempre vai compreender que a aliança é a aproximação de duas pessoas em torno de um objetivo, em torno de um projeto, em torno de uma ação conjunta. Então, quando eu me alianço com alguém, eu me aproximo de um indivíduo a fim de produzir algo com ele. Esse ajuntamento ou aproximação, ele exige que ambas as partes contribuam de alguma forma, e essa contribuição acaba se tornando a base ou o fundamento do próprio compromisso, porque ambos são beneficiados por essa entrega, né? Por esse investimento, e esse benefício acaba representando também o sacrifício que o indivíduo faz para que aquilo funcione. Então, quando eu me aproximo de alguém e crio laços, obrigatoriamente eu tenho que me sacrificar, e esse sacrifício ele existe para que as conexões sejam estabelecidas. Só que quando a gente fala de aliança, parece que a gente só está falando de coisa boa. Mas na prática, a aliança não apenas acontece nessa esfera. Então existem alianças que são malignas e nocivas, e elas devem ser observadas e deve-se ter cuidado em relação a elas. Por quê? Porque dentro desse ajuntamento a gente pode produzir grandes prejuízos para nós. Então, como é que funciona a aliança dentro da esfera espiritual e natural, né? Então a aliança ela acontece de maneira horizontal, que é entre nós, seres humanos. Ela acontece de forma vertical, que é entre nós e Deus. Só que essa verticalização ela pode ser para cima, nós e Deus, ou ela pode ser para baixo, junto do inimigo. E da mesma maneira, a nossa aliança horizontal, ela pode ser construída através dos fundamentos de Deus, e ela pode ser construída através de fundamentos malignos. Então, da mesma forma que eu posso reproduzir algo divino, né, entre as pessoas com quem eu me relaciono, com o meio onde eu estou ligado, eu posso produzir também um ambiente maligno, ou aceitar a malignidade desse ambiente através de alianças comprometidas. Então, quando eu crio uma aliança, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o que é uma aliança, e a segunda coisa que eu tenho que trazer em mente é com quem eu estou me aliançando, porque isso vai ser determinante, né? E vai ser muito importante ser visto, porque no futuro, boa parte do que você vai ser e daquilo que você vai reproduzir será resultado dos pactos e das alianças que você estabelece. É aquele velho ditado, me diga com quem tu andas, eu direi quem és. Ele pode não ser aplicado na íntegra, mas ele deve ser visto com certo cuidado, porque sim, dependendo das pessoas com quem você se conecta, é provável que você reproduza aquilo que esse grupo faz, né? O comportamento pode ser reproduzido, e quando ele é reproduzido, ele pode ser para o bem e para o mal. Então determine com quem você anda, com quem você voa, com quem você sonha, com quem você constrói coisas, que você também vai estar determinando o sucesso e o resultado das suas ações. Porque ninguém pode criar vínculos e ninguém pode estabelecer pactos sem trazer em mente o crivo de exigência, com quem eu estou fazendo isso. E a Bíblia, Deus, ele era muito preocupado em relação a essas relações, ao ponto dele participar ele questionar, ou ele dar diretrizes para o povo dele em relação às esposas. Vocês não vão sair daqui, vão pegar as mulheres estrangeiras, não vão dar suas filhas para os homens estrangeiros. Por quê? Porque vai haver uma contaminação da pureza de quem eles eram. Porque Deus não apenas nos quer para Ele, como Ele nos quer puros dentro daquilo que Ele nos chamou para ser. E isso vai ser determinado pelas alianças que estabelecemos. E quando a gente fala disso, a gente não está falando apenas de casamento ou de relações amorosas. Qualquer tipo de vínculo que eu estabeleço com outras pessoas, fora dos padrões e fora dos parâmetros de Deus, eu posso estar em algum nível comprometendo aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Aí é se perguntar, sim, com quem eu vou me aliançar? Porque a pessoa com quem eu me alianço, ela precisa, de alguma forma, servir ou participar da minha formação para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu não me aproximo de alguém apenas pela necessidade da aproximação. Eu me aproximo de alguém pela necessidade de crescimento. Padrões bíblicos, nós cresceremos através daquilo que recebemos do nosso meio. Então eu preciso saber com quem eu me conecto, eu preciso saber de quem eu me aproximo, eu preciso saber com quem eu me relaciono, porque isso vai de alguma forma contribuir com o meu crescimento e vai afetar positiva ou negativamente a minha vida. Aí com quem eu me relaciono. Como Deus era preocupado, em Deuteronômio 7, 3 e 4, ele diz assim: não te aparentarás com elas,
não darás filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. A ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa vos consumiria. Deus ele deixa claro, não crie pactos e nem vínculos entre vocês e essas nações estrangeiras, porque de alguma forma essa relação vai comprometer a natureza de vocês. Por que Deus estava preocupado no comprometimento da natureza deles? Porque Deus havia feito um pacto, eles seriam um povo. Então Deus ele os tomaria como povo dele, possessão. Então o Senhor ele tinha padrões para que esse povo vivesse aquilo que ele pediu, para que ele também pudesse abençoá-los, pudesse interferir na vida desses homens, dessas famílias, e fazer com que eles se tornassem tudo aquilo que Deus havia prometido. Então não existe apenas uma relação de aproximação com essas pessoas. Quando Deus ele intervém e se preocupa com isso, ele também se preocupa com quem você vai se tornar, porque ele sabe que dependendo da pessoa com que você se tornar, ele vai ser inviabilizado de agir na sua vida. Porque alianças, elas podem ser condicionais. Vocês conversaram sobre isso na terça? Na célula? Nem lembro que teve célula. Condicionais e incondicionais. Vocês trataram disso? Não lembro. Não, funciona assim, ó. A aliança ela tem dois parâmetros. O condicional, que ele é determinado com a contrapartida. Quando eu condiciono uma aliança, eu determino que o outro vai ter que me dar algo para que essa aliança permaneça forte. Se essa pessoa não me der algo, a aliança vai ser quebrada e a gente não vai ter mais compromisso nenhum. A aliança incondicional independe daquilo que ele vai dar. Sou eu dizendo que eu quero oferecer algo, sou eu me comprometendo em aliança e não exigindo nenhuma contrapartida. Deus, ele fez alianças com a humanidade, com o povo hebreu, de diversos tipos. Ele fez alianças incondicionais, quando, por exemplo, ele disse que não mais acabaria com o mundo num dilúvio. E Deus, ele trata isso como aliança. Ele não faz apenas eu não vou mais fazer nada. É uma aliança que eu faço com vocês. O mundo não vai mais acabar em dilúvio. Ponto. Ele condicionou essa aliança? Não. Ele se dispôs a estabelecer essa aliança sem que houvesse a necessidade de uma contrapartida. O povo não precisava ser bom nem ruim. O povo precisava se comprometer. Não precisava se comprometer. Quem se comprometeu foi Deus e disse que não faria mais com que o mundo acabasse em água. Em outros momentos, Deus exigiu alguma coisa. Se vocês guardarem o pacto, guardarem as minhas palavras, vocês vão ser meu povo, minha possessão, vocês vão ser minha propriedade. Então, o povo hebreu, para ser possessão de Deus, eles precisavam o quê? Guardar o pacto, guardar o compromisso. Um dos sinais da guarda desse compromisso era a circuncisão. Era a corte do prepúcio, onde todos que cortavam o prepúcio se viam como participantes dessa aliança. A mesma coisa acontece conosco quando a gente celebra a ceia, ou quando nós nos batizamos no passado. Mas como a ceia é algo permanente, todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós nos tornamos aliançados com Ele, ou renovamos a nossa aliança, ou declaramos o nosso compromisso. E nós precisamos fazer isso. E qual é esse compromisso? Guardar as palavras, guardar os ensinos e viver conforme aquilo que Ele nos pediu. Isso é uma aliança condicionada. Eu vou atuar na vida de vocês quando vocês, na contrapartida, obedecerem aquilo que eu digo. Eu vou fazer algo na vida de vocês independente daquilo que vocês fizerem. Aliança incondicional. Quando você percebe que Deus ele se preocupa com o casamento do povo hebreu, ele não se preocupou sobre com quem eles iam se casar. Ele se preocupou com a manutenção do pacto. Por quê? Porque se eles se casassem com um povo estrangeiro e novos ensinos fossem inseridos no cotidiano deles, provavelmente eles abandonariam o pacto e viveriam algo oposto ao que o Senhor havia disponibilizado, aquilo que Deus havia exigido deles. Então, agora a gente está com umas ideias diferentes, porque casamos com umas mulheres, com uns homens diferentes, e agora a gente tem que entender a cultura deles, de forma alguma. O teu pacto é com o próprio Deus, e não com aqueles com quem eles fossem se casar. Para que não houvesse corrupção, Deus disse, não se casem, porque isso poderia gerar algum tipo de desvio, e esse desvio ia retirar os cuidados de Deus da vida do povo. Então, Deus ele se preocupava com essa aliança porque ele tinha um desejo, um propósito, um plano. E para que esse plano se cumprisse com êxito e sucesso, ele precisava que esse povo estivesse subordinado a esse pacto e essa aliança.
Até aí tudo bem? Isso não tem nada a ver com as promessas, pastor? A realização das promessas, sim. Para que a gente possa obter o melhor de Deus, a gente não tem apenas que pedir, a gente tem que estar enquadrado dentro daquilo que Deus pediu para nós. É condicional. A Bíblia não fala que de Deus não se zomba da proporção que o homem planta, ele vai colher? Aquele que planta muito, aquele que semeia muito, colhe muito. Então você percebe que Deus ele age dentro da contrapartida ou dentro da resposta. Aquilo que você oferece ou aquilo que você cumpre da tua parte acaba liberando promessas, liberando bênçãos, liberando intervenções na vida de vocês. Por isso que se perguntar sobre as pessoas ou as situações que você se coloca em nível de aliança, você também vai obter respostas sobre o seu sucesso, sobre o seu futuro e sobre aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque o ponto central é não se contaminar. Esse é o grande objetivo da aliança firmada com Deus e da grande preocupação de Deus não nos deixar voar sozinhos, sem nenhum tipo de suporte. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 15. Aí alguém já deixa no versículo 20. A gente vai ler os 3 versículos. Se você puder já pegar e deixar 12 no frente aí. 14, 2, 14, 15 e 2, 20. Está se falando de duas igrejas aí. São as cartas às igrejas, né? De Apocalipse. Pode ler. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. 15 também, né? Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos Nicolaitas. Né? Agora no 20, no mesmo capítulo 2, versículo 20. Porém tenho contra vocês uma coisa, e é que tolerem Jezabel, aquela mulher que diz que é profetiza. Ela leva os meus servos para o meu caminho, para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e comer alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Essas duas igrejas, elas sofreram uma repreensão, né, do Espírito. Por quê? Porque elas toleravam negativamente certas condutas que iriam comprometer o todo. Ou seja, primeiro, os servos de Balaão, né, de Balaque, e os Nicolaitas. Balaão, vocês sabem a história de Balaão? Quem que era Balaão? Balaão era um profeta da mula. É o profeta da mula. E qual foi a condição ali? Qual foi o grande erro de Balaão? Ele se vendeu. Ele se vendeu, né? O rei pediu para ele Profetizar dar uma coisa contra o povo de Israel. E aí ele catou e não, tal. Ele profetizou. Vamos ver, né? Fica aí, né? Vamos ver se Deus falar alguma coisa comigo, né? Quem sabe, né? Aí você percebe que existiam naquela época pessoas que desviavam o caminho, né, do povo de Israel, até como Balaão desviava a igreja, como Balaão desviou o caminho do povo de Israel. E os Nicolaitas, de uma forma bem simplesinha, eram uma seita dentro do cristianismo, que eles criavam um sistema de organização por posição, que era clero e leigos. Seria algo parecido com o que a Igreja Católica tem, o clero e os leigos. Então os Nicolaitas estabeleceram isso, dizendo que o clero era uma posição superior, intelectual e espiritualmente, em relação aos outros. E ele falou: eu tenho isso contra vocês. Não há diferença. Há um imaturo e um maduro, mas isso não torna mais santo ou superior, né? Tem a ver com maturidade. E a outra carta é a carta que faz referência à presença de Jezabel, que aí faz menção a uma pseudo-profetisa que profetizava e ensinava dentro da igreja, e que os ensinos eram totalmente corrompidos e comprometidos, levando o pessoal a práticas de imoralidade sexual. Ela ia na porta em porta na casa das mulheres fofoqueiras, falar mal dos outros e causar situações de desconforto.
E aquilo estava gerando o que para dentro do corpo de Cristo? Estava gerando uma aliança maligna, prejudicial, e consequentemente haveria juízo por conta dessa aliança comprometida. E qual que era a expectativa de Deus ou de Cristo para a sua igreja? Que ela fosse imaculada, santa, pura, sem nenhum tipo de questionamento e sem nenhum tipo de acusação. Essa é a expectativa. E para que essa expectativa se torne real, qual é a questão? Com quem eu me conecto, com quem eu me relaciono, com quem eu realmente compartilho, de onde eu recebo informação, de onde eu retiro o meu alimento cotidiano, de quem eu realmente tenho ouvido algumas palavras e o que essa pessoa tem dito. Eu tenho que fazer uma análise crítica sobre isso. Por quê? Porque essas alianças podem comprometer a minha fé, podem comprometer a minha vida e podem me afetar espiritualmente negativamente. Porque provavelmente vai ser uma aliança maligna e que essa aliança maligna vai, em algum nível, gerar o prejuízo que Deus avisou o povo hebreu que haveria. Que eles começariam a ouvir outros ensinos e eles se corromperiam, o caminho deles ia mudar e eles iam abandonar exatamente aquilo que Deus não queria que eles abandonassem. Logo, Deus não poderia mais abençoar. Quer falar? Não. Acabou. Alguém quer? Não? Tá tranquilo? E qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Se eu tenho um padrão para as minhas alianças, eu tenho que determinar qual é o meu fundamento. Uma aliança maligna, um jugo desigual é extremamente danoso e perigoso. Então, quando eu vou estabelecer pactos, eu vou estabelecer alianças, eu tenho que me perguntar qual é o fundamento. Abre lá Efésios 2, 20 e 21. Eu tenho que ter em mente, de uma forma muito objetiva, qual é o 20 e 21. 2, 20 e 21. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre os alicerces que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus Cristo. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Amém? Então você percebe que existe um padrão. Nós somos um edifício e o padrão para a edificação desse edifício é o fundamento dos profetas e dos apóstolos e dos profetas. Então existe um parâmetro. Então quando eu estabeleço uma aliança ou um vínculo, ou eu começo a receber algo de alguém, ou eu começo a criar relações espirituais, a gente vai tratar disso, eu tenho que trazer em mente o seguinte: eu tenho que determinar que esses pactos vão ser nivelados pelo quê? Pelo crivo do documento, pelo crivo do acordo, pelo crivo do contrato. E qual é esse crivo? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles é que serão determinantes para aquilo que eu vou estabelecer com uma pessoa. Então eu não posso criar um vínculo de parceria com o Márcio sem que o meu fundamento seja muito bem definido. Porque se ele não quiser se enquadrar esse fundamento, eu não vou estabelecer aliança nenhuma com ele. O Márcio não vai poder ser um participante daquilo que eu estou construindo. Por quê? Porque ele tem outro contexto. Ele tem outro pensamento, ele tem outro padrão, ele tem outro hábito, ele tem outro gosto. Ele não vai rolar. Então eu tenho que fazer o quê? Uma quebra de alianças, uma quebra de pacto, desligamento de alma. Tem um monte de termos que se utilizam, mas na prática eu não vou poder permanecer com essa pessoa. Que é a questão do Salmo número 1. Não se deter no caminho e não se sentar na roda. Não necessariamente é não falar, mas é não se prender aos ensinos e nem participar das confabulações, que é da construção de ideias e de planos que essas pessoas fazem. Eu não participo disso. Não participo disso. Deixa claro que você não tem aliança. Isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ser feito, porque senão você corre um risco de começar a receber algo que não parte de Deus e é perigoso. Amém? E por que os fundamentos foram estabelecidos de uma forma clara e eles foram determinados para o povo de Deus? Em João 17, 15 e 16, se você puder abrir. João 17, 15 e 16. 17. Vai lá? Mas peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são.
Em algumas versões fala livres do mal ou da malignidade, da contaminação. Quando o Senhor, Jesus, ele ora pelos seus discípulos que já estavam vivos, né, que já haviam se convertido, aqueles que viriam, ele fala para o Pai guardar eles do mal ou livrar do maligno. Por quê? Porque ele não queria que esses homens estabelecessem vínculos ou pactos malignos ou julgos desiguais que seriam prejudiciais e nocivos. Agora você vai falar de novo? Não. Não? Não é que deseja. É que eu estou meio voando com meus parafusos, falando com meus botões aqui. Aí Jesus já ora a Deus preocupado com aquilo que poderia acontecer. Por quê? Porque se houvessem pactos e vínculos ali, provavelmente esses pactos e vínculos, eles comprometeriam a igreja. Então fala, Pai, é o seguinte, eles vão estar lá na terra, mas cuida deles, para que o maligno não crie nenhum tipo de laço e os comprometa, para que eles de forma alguma se corrompam dentro daquilo que eu desejo para eles. Porque essa corrupção pode em algum nível impedir o cumprimento do sonho de Deus ou interferir na frutificação de uma pessoa. Aí qual era a preocupação? Com quem você está se conectando. E aí aquele velho ditado, aquele que voa com águia, águia, aquele que anda com galinha, galinha, porque vai se adaptar ao meio onde ele se acostumou a se relacionar com as pessoas ou com uma determinada entidade. Mas aquele que escolhe voar, ele vai dar um jeito de aprender a voar com as águias. Se ele nasceu galinha, ele vai virar águia, porque ele se habituou a se conectar com aqueles que estão voando mais alto e aqueles que querem coisas mais profundas. O inverso também é verdade. Ele vai aprender a andar com galinha e vai virar galinha, não adianta, isso é inevitável. Acaba criando um comportamento, uma mentalidade corrompida, e essa corrupção vai fazer com que você reproduza a conduta e o comportamento do outro, né? Que é aquela velha história sobre maldição hereditária. Muito se fala sobre maldição hereditária, existem grandes debates sobre eles, mas uma coisa é fato. Deus ele puniria o comportamento na linhagem das famílias, por quê? Porque eles iam repetir a cultura ou iam repetir o comportamento. Então a maldição permaneceu. O que a gente precisa fazer? Quebrar essa aliança, essa perpetuação dessa conduta, desse comportamento, desse pensamento, desse hábito na nossa linhagem familiar. Para quê? Para que Deus possa realmente cumprir em nós tudo aquilo que Ele deseja. Tudo isso a gente tem que ter muito bem alinhado na nossa cabeça para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Porque se a gente agora que ainda está tratando das alianças dentro do eixo horizontal, a gente não entender que dependendo de com quem eu me relaciono, eu vou estar comprometendo a minha vida, é provável que eu ainda continue caindo nos mesmos erros, falhando nas mesmas coisas, repetindo as mesmas ações, porque eu ainda não rompi esses pactos e esses vínculos. Eu preciso fazer isso para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim. Se eu não fizer esse rompimento, é provável que a minha vida permaneça nesse ciclo interminável, permanente, de fracassos e fracassos, porque eu não mudei a metodologia, simplesmente porque eu me aliancei com alguém que é nocivo espiritualmente para mim. Existem pessoas de vários tipos, parasitas espirituais, existem pessoas que estão perto de você só para sugar, não oferecem nada, não contribuem em coisa alguma. Existem pessoas que só estão ali para lá para empurrar o teu poço, mas você tem uma aliança com ele, pô, eu tenho uma aliança com ele. Chega uma hora que você tem que romper com essa aliança, porque a pessoa ela não vai participar do teu crescimento. Você rompe a aliança, talvez não rompa um relacionamento, conversa, mas dentro de um limite aonde aquilo que a pessoa fala não se torna parte da tua vida. Isso precisa ficar muito claro. Pastor, para mim tem uma coisa, entre Malaquias e até a vinda de Jesus, ficou um tempo parado. Silêncio profético, te chama. Silêncio profético. Essa aliança ela ficou parada. Não, o que aconteceu é que não haviam profetas, mas a aliança ainda continua vigente. Para aquele que observava os mandamentos, normal. A questão era, é chamado de silêncio profético. Ficou sem profeta em Israel, até que viesse João Batista. Então, entre Malaquias e João Batista ficou sem profeta. Mas não é que eles pararam de adorar a Deus e tudo mais. Existem sempre os remanescentes. Em todo lugar, em todos os períodos da história, sempre houveram aqueles que permaneceram e ficaram ainda para adorar a Deus e para se relacionar com o Senhor. E
qual que é o objetivo dessa exigência tão elevada do Senhor em relação à sua igreja, ao seu povo? A resposta está simples, é em Efésios 5:27, que fala sobre o propósito da igreja ser qualificada e qual é a razão, né, para que essa qualificação aconteça. Efésios 5:27. Amém? Pode falar? Pode? E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O início, na outra versão, diz assim, para apresentar a si mesmo. Jesus ele fez todo um trabalho e estabeleceu uma aliança com os cristãos para que ele pudesse, segundo os esforços dele, nos tornar a igreja santa e irrepreensível que ele tanto espera. Só que pode parecer, então é uma aliança incondicional, de forma alguma. A salvação é um ato divino, mas a permanência é uma escolha humana para quem foi revelada a verdade. Porque muitos abandonaram a fé. E a Bíblia fala que é mais difícil trazer de volta aquele que um dia foi convertido do que converter aquele que nunca ouviu falar sobre Jesus. Porque há uma dureza de coração. E aquele que consegue isso merece mais galardão do que o normal. Porque conseguiu trazer de volta um que havia se perdido. Ou seja, é plausível considerar que um cristão pode em algum momento, se não se cuidar, se desviar e tomar um caminho oposto àquele que Deus queria. Ah, mas ele perdeu a salvação. Ele não perdeu a salvação, ele abandonou a salvação. É diferente, não como se a salvação não fosse possível para ele, mas ele optou em não vivê-la. Ele a abandona. Aí a gente chama de apostasia, que é o grande risco espiritual de alianças de natureza maligna. Apostatarmos da fé, a gente já falou sobre isso, né? Não com todos, mas a gente tratou da apostasia, que é aquele que um dia foi crente ou confiou e desistiu, abandonou, largou a fé e a crença para viver outra coisa, dentro de uma outra realidade, dentro de um outro conceito. Isso aí é extremamente perigoso. Amém? Amém. Vamos lá? 2 Coríntios 6, 14 até o 18. Aí a gente entra dentro de um termo chamado jugo desigual. Não sei se vocês conhecem esse termo ou o que ele significa. Influência contra os pagãos. Oi? Conselho contra a influência dos pagãos. É isso? 2 Coríntios 6, 14 até o 18. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que é certo, pode ter uma coisa a ver com o errado. Como é que a luz e a escuridão podem viver juntos? Como pode Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Eu, Senhor Todo-Poderoso, disse, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro. E então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Essa é uma aliança aqui? Condicional. Condicional. Por quê? Pois condição, né? Porque alguma coisa precisava ser feita. Então, e a grande preocupação nessa fala de Coríntios, que é uma reprodução, era que o povo permanecesse aliançado com aqueles que não estão participando da mesma aliança. Por quê? Porque essa aliança geraria corrupção e Deus não poderia cumprir na vida deles aquilo que Ele gostaria de cumprir. E aí é um ponto que vocês têm que refletir. Com quem vocês têm que se relacionar? Com quem vocês têm que se aliançar? Qual é a conexão de vocês? Hoje é esse grupo, mas quando vocês antes de vocês virem para cá, quem eram as pessoas que de alguma forma influenciavam o seu pensamento e você considerava as opiniões, os conceitos? Será que eram pessoas que contribuiriam para o teu relacionamento com Deus e o teu crescimento como ser humano? Ou eram pessoas que ao invés disso iam te roubar tudo aquilo que você tem? Essa aliança é maligna. Por quê? Porque o objetivo dela é te levar à apostasia, ao abandono completo ou total da fé que você profere e confessa, e que não é o interesse de Deus. Não é aquilo que Deus sonha para vocês e muito menos daquilo que Deus espera. A sua aliança, ou com quem você se aliança, vai ser extremamente importante ser definido
para o futuro da história, né? Particular de cada um, porque com toda a certeza do mundo vai haver uma interferência significativa na vida de vocês, se vocês não souberem fazer essa escolha. E aí a gente entra num ponto. E será que a gente não está em algum nível com alianças malignas, espiritualmente falando? Até que ponto, de fato, eu estabeleci uma aliança com Deus? Será que eu não carrego dentro da minha maletinha, dentro da minha mala ali, um monte de aliança maligna, feita com entidades, feita lá, sei lá, com o que for, e que ainda não foram resolvidos, estão lá, estou esperando o melhor momento para romper definitivamente com esses pactos e alianças? Será que não estamos vivenciando isso? E se estamos, o que nós estamos fazendo? Em Tiago 4,4, acho que vocês já conhecem, diz: adúlteros e adúlteras, não sabem vocês que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E todo aquele que se tornar amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Dependendo com quem você estabelece um pacto, sim, você cria uma relação de confronto direto com Deus. Você cria uma barreira de relacionamento, uma relação de confronto, você constrói um abismo entre você e ele. Por quê? Porque você quis se conectar com um mundo que é opositor, que é oposto, que tem outros fundamentos e outras verdades. Você contaminou. E uma contaminação, antes que você pondere, ela não precisa ser profunda. Porque uma contaminação, por exemplo, em um ambiente que foi esterilizado, não precisa ser um monte ou alguém espirrar. Um simples estoque já contamina um campo. Eu trabalhei no hospital, na parte cirúrgica, não podia nem encostar no campo onde fazia a cirurgia. Contaminou, tem que trocar tudo e atrapalha todo o trabalho dos cirurgiões lá, porque aquele campo já foi contaminado. Aí troca tudo, refaz, para que possa dar continuidade. Então uma contaminação, ela não acontece em grandes escalas. Uma contaminação é a mudança da estrutura original de alguma coisa. E Deus, ele sabia que o grande objetivo de Satanás no estabelecimento da vontade dele nessa terra era criar meios de contaminação para que aquilo que Deus estabeleceu conosco não acontecesse. Por quê? Porque Deus não quer? Não, porque nós não estamos cumprindo a nossa parte no acordo, que é condicional. Ó, tá vendo? Eles bem confirmam. É verdade. O compromisso que nós assumimos com Deus, ele está ligado a tudo aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Pastor, você está dizendo que tudo aquilo que Deus vai fazendo na vida depende de mim? Não. Não depende de você, depende dele, porque é ele que vai fazer. Mas depende de você estar no lugar certo para que ele faça. Esse é o objetivo da aliança. A aliança não é você fazer, a aliança é você estar em condições de. Então quando Deus ele traz um aparato de regras e ordens, ele não faz isso para mandar na tua vida, ele faz isso para que você esteja em condições de receber aquilo que ele está prometendo. E se você não tiver isso em mente, você vai se lançar com qualquer coisa e você vai pedir alguma coisa para Deus. E você vai ver que Deus não vai fazer. Aí você vai dizer, por que Deus não fez? Porque ele não pode? Não, porque você não estava no lugar exato. Que é aquela história do Kairos. Para que a vontade dele se cumprisse. Ah, eu tô com Deus. Tá mesmo? Então se você o ama, você faz as coisas segundo a vontade dele. Ah não, eu amo Deus, mas tá difícil.